1824. O físico francês Joseph Fourier comparou a atmosfera a um cobertor que retém calor. Ele explicou que a Terra é aquecida porque a radiação solar atravessa o ar com facilidade, enquanto o calor reemitido não escapa com a mesma facilidade. 1856. A norte-americana Eunice Newton Foote, usando tubos de vidro e ar aquecido, concluiu que o dióxido de carbono, o CO2, absorve calor e sugeriu que um aumento desse gás poderia dar origem a uma temperatura maior na Terra. 1859. O irlandês John Tyndall demonstrou experimentalmente que gases como vapor de água e o CO2 absorvem radiação infravermelha e alertou que variações nessas concentrações podem produzir todas as mudanças de clima que o planeta vem sofrendo. 1896. O sueco Svante Arrhenius calculou que dobrar o CO2 atmosférico poderia aumentar a temperatura global em até 5 graus, e sugeriu que queimar carvão poderia causar aquecimento global. 1938. O engenheiro Guy Stewart Callendar analisou dados de temperatura e CO2 e concluiu que os combustíveis fósseis já estavam elevando a temperatura global. Ele estimou que duplicar o CO2 poderia elevar a temperatura em cerca de 2 graus. 1957. Roger Reville e Hans Suess mostraram que parte significativa do CO2 liberado não era absorvido pelos oceanos, implicando que as emissões humanas teriam efeitos duradouros. 1958. O químico Charles Keeling iniciou monitoramentos diários de CO2 em Mauna Loa, no Havaí, registrando 313 partes por milhão no primeiro ano. Em 2013, as medições atingiram 400 partes por milhão. A curva de Keeling tornou-se então um ícone das mudanças climáticas. 1960. Os pesquisadores Syukuro Manabe e Richard Wetherald criaram modelos atmosféricos que mostraram que a duplicação de CO2 causa aquecimento na superfície. 1972. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, foi o primeiro encontro global sobre meio ambiente e levou à criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA. 1979. A primeira Conferência Mundial do Clima. Cientistas e governos alertaram que era urgente agir. O evento iniciou a cooperação internacional em ciência do clima. 1988. Em audiências no Senado dos Estados Unidos, o climatólogo da NASA, James Hansen, declarou que havia 99% de certeza de que o aquecimento global recente era causado pelo aumento de gases no efeito estufa. O PNUMA e a Organização Meteorológica Mundial estabeleceram o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC, que fornece avaliações científicas regulares. 1990. Primeiro relatório de avaliação. O IPCC concluiu que o clima global estava mudando e que era necessário cooperação internacional. O relatório serviu de base para a criação da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima. 1992. A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento resultou na Agenda 21,
na Declaração do Rio e na adoção do quadro de convenções das Nações Unidas sobre o Clima. O texto da convenção foi assinado por 154 países, comprometendo-se a estabilizar as concentrações de gases do efeito estufa. Em 1995, o segundo relatório de avaliação. O IPCC concluiu que o balanço das evidências sugere uma influência humana discernível sobre o clima, fornecendo material para as negociações do Protocolo de Quioto. 1997. Foi adotado o Protocolo de Quioto. O tratado estabeleceu metas obrigatórias de redução de emissões para países industrializados. 2001. O terceiro relatório de avaliação. O IPCC enfatizou os impactos observados e a necessidade de adaptação. 2005. O Protocolo de Quioto entra em vigor. 2007. O quarto relatório de avaliação. O relatório ressaltou a necessidade de limitar o aquecimento a 2 graus e lançou as bases para o que seria o acordo pós-Quioto. No mesmo ano, o IPCC recebeu o Prêmio Nobel da Paz, por seus esforços para construir e difundir maior conhecimento sobre as mudanças climáticas causadas pelo homem, e por estabelecer as bases das medidas necessárias para contrapor tais mudanças. 2009. COP15 em Copenhague. A conferência produziu o Acordo de Copenhague, que reconheceu a meta de limitar o aquecimento a 2 graus, mas sem compromissos jurídicos vinculados. 2013. O quinto relatório de avaliação. Finalizado entre 2013 e 2014, o quinto relatório forneceu a base científica para o que seria o Acordo de Paris. 2015. COP21 em Paris. O Acordo de Paris foi assinado por 195 países. Dessa vez com um acordo jurídico vinculado, com o objetivo de manter o aumento da temperatura global bem abaixo de 2 graus e perseguir esforços para limitá-la a 1,5. 2016. O Acordo de Paris entra em vigor. 2018. Atendendo a um pedido do Acordo de Paris, o IPCC publicou o relatório Aquecimento Global de 1,5. O documento concluiu que limitar o aquecimento a 1,5 é possível, mas exige reduções de emissões profundas e mudanças rápidas, abrangentes e sem precedentes. Para atingir a meta, até 2030, as emissões líquidas de CO2 precisariam cair 45% em relação a 2010 e chegar a zero em torno de 2050. 2019. Greve pelo clima. Milhões de pessoas participaram das greves globais lideradas por jovens. As manifestações mobilizaram cerca de 7,6 milhões de participantes. Foi um dos maiores protestos climáticos já registrado. 2021. O sexto relatório de avaliação. A primeira parte do sexto relatório declarou ser inequívoco que a atividade humana está aquecendo a atmosfera, o oceano e a Terra. O relatório revisou mais de 14 mil estudos e destacou que eventos extremos tornaram-se cada vez mais frequentes. Co Barrett, vice-presidente do IPCC, afirmou que essa é a declaração mais forte já feita pelo painel. Pacto Climático de Glasgow.
Foi o primeiro acordo a planejar a redução do uso de carvão sem captura de carbono. Os países concordaram em revisar seus planos de redução de emissões para manter a meta de 1,5, acelerar a transição para energias renováveis e apoiar financeiramente países em desenvolvimento. Mais de 100 nações, incluindo o Brasil, prometeram reverter o desmatamento até 2030. 2023. Primeiro balanço global, na COP28. Realizada em Dubai, a conferência concluiu o primeiro balanço global do Acordo de Paris. O relatório mostrou que o mundo está longe de cumprir a meta de 1,5 e pediu ações aceleradas até 2030. O acordo lista para os governos a transição de combustíveis fósseis para energias renováveis, como também triplicar a capacidade de energia renovável e dobrar a eficiência energética até 2030. Também inclui a redução gradual de carvão sem captura de carbono e a eliminação dos subsídios ineficientes para os combustíveis fósseis. 2024. COP29 em Baku. A conferência no Azerbaijão finalizou um acordo financeiro para apoiar países em desenvolvimento na mitigação e adaptação, e criou regras e um registro na ONU para a comercialização de créditos de carbono. A gente nem vai entrar nesse mérito aqui agora. A escolha do país sede gerou críticas devido à forte dependência de petróleo e às questões de direitos humanos. 2025. Teremos, então, a COP de Belém, a COP 30. Será a primeira COP realizada na Amazônia e deverá discutir financiamento florestal e metas mais ambiciosas. A COP 30 ocorre paralelamente ao roteiro de Baku, a Belém, que planeja ampliar o financiamento climático para $1 trilhão por ano até 2035. Depois de tantos relatórios, muita ciência e bastante política, informações sobre mudanças climáticas não faltam. Mas a sensação que eu tenho é que o negacionismo só cresce. Eu sou formado em biologia com ênfase em gestão ambiental. Tive aulas de educação ambiental lá para os idos de 2009, que já falavam sobre mudanças climáticas e as suas formas de ensino. E parece que até hoje o papo continua o mesmo. Graças às redes sociais, eu consegui pedir para alguém que trabalha nessa área vir conversar comigo sobre algumas frases e conceitos negacionistas que vira e mexe voltam como se ninguém já tivesse explicado milhões e milhões de vezes. E com muito carinho, a Juliana Aguilera, que é jornalista socioambiental e trabalha no Instituto Clima Info, me ajudou a responder algumas perguntas. E, claro, criar outras perguntas junto. Bom, vamos lá. Eu acho que a gente pode começar falando, assim, uma dificuldade da comunicação em conversar com as pessoas, em falar sobre a urgência das mudanças climáticas, é porque o clima ele muda de uma forma mais devagar do que a gente está acostumado nas redes sociais. Então você vê que um assunto às vezes bomba, semana que vem ele já foi esquecido. É sempre... E aí, nesse contexto, a gente sempre recebe respostas como mas o clima sempre mudou, ou mas olha só essa notícia que a Antártica está ganhando mais gelo, né? E eventos extremos sempre aconteceram. E aí a gente precisa lembrar as pessoas que o tempo do clima é outro, e que as mudanças climáticas, elas não falam só de um aquecimento global, ela fala de vários outros impactos. Então, nas mudanças das chuvas, fala sobre
a presença de mais furacões, fala de um clima muito mais seco, e isso vai acontecendo em uma periodicidade maior. Então, você vai ter um ano, como foi o ano passado, que sofreu um El Niño gigantesco, que a gente teve, né, temperaturas absurdas, secas muito prolongadas. A época de queimada foi muito mais devastadora aqui no Brasil por conta disso. E esse ano a gente não tem esse período de queimadas tão intenso. E aí, assim, as pessoas vão lembrar disso quando a gente falar, se daqui a 3 anos a gente tiver a repetição desse El Niño gigantesco, ou talvez ano que vem, as pessoas vão lembrar que há 2 anos atrás isso aconteceu também e que não era para estar acontecendo, né? Que um período normal isso aconteceria de 30 em 30 anos ou de 10 em 10 anos. Então existe uma dificuldade em furar essa bolha negacionista para ensinar para as pessoas que o clima os eventos climáticos extremos, eles não só vão ser mais prolongados, mais fortes, como eles vão acontecer numa intensidade maior. Só que essa intensidade não é a intensidade das redes sociais. Não é toda semana, não é todo ano. Às vezes é de 2 a 3 anos, né? E aí a gente tem essa dificuldade. A partir desse ano de 2025, as escolas brasileiras deverão passar a trabalhar em sala de aula os temas de mudanças do clima e proteção da biodiversidade. A diretriz é estabelecida pela Lei 14.926. Essa nova lei modifica a Política Nacional de Educação Ambiental, acrescentando o estudo desses assuntos entre os objetivos da educação ambiental nacional. Pelo texto, as escolas deverão estimular estudantes a participar de ações de prevenção e diminuição das mudanças climáticas. O objetivo da inclusão dos novos temas na lei é garantir que os projetos pedagógicos na educação básica e no ensino superior contem com atividades relacionadas aos riscos e emergências socioambientais e a outros aspectos relacionados à questão ambiental e climática. Outro ponto muito debatido é que quando a gente fala de leis climáticas, a gente tem ótimos exemplos na Europa, né? Na União Europeia, na França. Só que esses países que são os países desenvolvidos, eles se desenvolveram num modelo de extrativismo, de destruir, né, totalmente o meio ambiente deles e também promover hoje essa neocolonização nos territórios mais do sul global, né, das regiões mais vulneráveis. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de legislação ambiental brasileira, né, a gente precisa, né, lutar, não sei o quê, muitas pessoas elas vêm com essa resposta de tipo, mas o Brasil já preserva demais. E os países que estão enchendo o nosso saco lá da Europa, eles não preservam nada, eles vêm aqui impactar o nosso ecossistema, né? E aí isso também vem uma outra fala negacionista muito grande, que é a agenda ambiental é uma agenda internacional para dificultar o desenvolvimento do Brasil. E aí você tem um mix de negacionismo, né, de ideias negacionistas aí, que é a ideia de preservar a floresta, contrapõe o desenvolvimento do país ou regional, e também que a Europa, Estados Unidos estão interessados na Amazônia brasileira, enfim, isso daí vem de décadas já, né? E é muito engraçado a gente olhar para tudo isso e pensar como eu vou desmembrar isso para explicar para essa pessoa que o que ela está vendo não é isso, né? Não é esse modelo de geopolítica que ela está entendendo. Então, explicar aos poucos, né? Por exemplo, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, que infelizmente é um termo muito subjetivo e ele é cooptado por, né, diversas empresas extrativistas e que causam diversos danos socioambientais no nosso país. E quem já escuta o Muda Floresta sabe o tanto que a gente também não gosta dessa palavra e até evita usar ela o máximo que dá. Mas quando a gente está falando de desenvolvimento sustentável, a gente precisa olhar para um desenvolvimento que seja justo para as comunidades e meio ambiente locais e que não reproduza essa ideia europeia capitalista de você ter que derrubar
a floresta para você ter o dinheiro. E também acho que quando a gente fala de países desenvolvidos, assim, o Brasil não tem que entender o desenvolvimento como o caminho que esses países fizeram. Nós podemos nos desenvolver utilizando os conhecimentos ancestrais que a gente tem aqui dos povos indígenas, povos quilombolas, de todos os povos que têm uma consciência muito mais abrangente de como conviver com o meio ambiente de forma a tirar o seu sustento e, né, de forma de preservar ele. Para que ele exista no futuro. Não é uma matemática difícil, mas é uma matemática que contrapõe muito a ideia de desenvolvimento que a gente tem hoje em dia. Então, as pessoas que não estão ligadas a esses assuntos, né, e que acabam reproduzindo muito essa ideia de que a gente tem que explorar a foz do Amazonas, que a gente tem que explorar os minerais críticos, que a gente tem que extrair, né, assim, o que seja da natureza sem pensar na sustentabilidade da população local, de quem vai estar impactando, é muito complicado, né? E você tem que desdobrar essa ideia negacionista, né, de que não, esse não é o único caminho que a gente pode seguir. Isso também é outro ponto muito importante que a gente não cansa de repetir nos nossos episódios. Quando a gente fala de energia renovável, existem certos consensos que eles são assim, que o mundo inteiro já bateu o martelo, né? Por exemplo, a gente precisa fazer a transição energética justa para conseguir manter o aquecimento global no patamar de 1,5 graus do Acordo de Paris, né? Que é referente à temperatura da época pré-industrial. Isso está mais do que batido, mas quando a gente vai olhar dentro para questão da transição energética, ela tem muitos pontos ainda deficitários e é uma conversa muito difícil de ter, porque ela não pode ser, eu acho que ela não pode ser superficial e ela também tem perguntas que não exatamente têm a resposta fácil. Então, por exemplo, uma grande. Vamos começar pelo fácil. Uma resposta fácil para muitos questionamentos que eu vejo é que a energia nuclear é uma energia renovável. Existem pessoas que colocam ela nesse ponto e que é sustentável e que ela é maravilhosa e desculpa. E aí é muito fácil você quebrar esse argumento, porque primeiro que ela é a mais cara que a gente tem. Ela é muito, muito cara. E o problema tá sempre no o que a gente faz com esse lixo. Esse lixo que ela vai gerar. Não tem como reciclar ele. E também no ciclo de vida da produção dessa energia, se no meio dele você ter um problema, não vai ser um problema pequeno, vai ser um problema como a que a gente teve recentemente no Japão, vai ser o famoso problema da Rússia, que eu esqueci o nome, por favor, Zé, me fale aqui. O acidente de Chernobyl, uma usina nuclear em Pripyat, na atual Ucrânia, que aconteceu em 1986. Mas são problemas gigantescos, né? Não tem como ter problema. E a gente sabe que, enfim, não é uma energia segura, não é uma energia renovável. E ela, né, não tem todos os benefícios que você encontra na eólica e solar. Agora, desmotiva muito as pessoas quando a gente está falando sobre energia eólica e solar, porque a gente não tem energias limpas. Nenhuma energia que a gente tem hoje é limpa. A gente tem as menos danosas. A energia eólica e solar, elas são boas porque elas são baratas. Existem países no mundo, como o Brasil, que tem uma disponibilidade de energia solar e eólica gigantesca ao longo do ano. Mas a gente tem o problema da produção, né, no início de vida dessas matrizes energéticas e também no final da vida delas. E se você pensar também na eólica, que eu acho que é uma problemática bem grande, a gente tem diversos exemplos disso no Nordeste, né, que é onde ela prevalece. O meio do caminho do ciclo de vida dela também é cheio de problemas, porque vai causar aqueles ruídos
que reduzem a qualidade de vida das pessoas, vai ter toda aquela problemática de matar a ave. E o que eu também vi sobre a questão da energia eólica é que, diferente da solar, ela só funciona se você tiver várias torres, né? Você não pode ter, por exemplo, uma pá eólica ali, como é a energia solar que pode ser na minha casa, né? Então, você precisa de um espaço grande para você ter esse empreendimento. E ele é um empreendimento que, ao longo da vida dele, ele vai causar diversos danos. Bom, na verdade, acaba que as duas formas precisam de mais unidades para se ter uma média boa de produção. As diferenças para se usar em casa é mais sobre constâncias dos ventos. Quando falamos de vento em residência, a regra é altura. Perto do chão, o ar é turbulento, cheio de redemoinhos por causa dos muros, árvores e telhados. Pequenas turbinas trabalham mal nesse ambiente. Elas precisam de torres altas, livres de obstáculos, para encontrar o tal chamado vento laminar. O resultado, a energia média ao longo do ano sai muito baixo, e a manutenção vira rotina. Com o sol, a conversa é mais amigável. O recurso chega todo dia, ou quase. E no telhado temos justamente a altura necessária para escapar das sombras. Claro que a geração cai à noite e diminui com as nuvens, mas a média anual de uma casa bem projetada costuma ser boa e com raras manutenções, como lavar o painel e checar conexões. Mas, trabalhando com essa questão no Nordeste, existe um movimento muito forte do lado legislativo para que as leis, os acordos feitos entre as grandes empresas e as comunidades onde eles querem colocar esses empreendimentos, né, essas pás eólicas, ele tem um respaldo da lei, que essas comunidades possam ter as suas vozes e as suas necessidades atendidas. E eu vi recentemente um caso muito interessante de duas comunidades quilombolas. A matéria que a Juliana trouxe aqui conta de duas comunidades irmãs lá no Piauí, o Quilombo Sumidouro e o Quilombo Lagoa, e como o mesmo vento virou histórias opostas. Em Sumidouro, com a titulação garantida, a negociação colocou as torres longe de casa, cerca de 1,5 km longe da última moradia, e trouxe contrapartidas simples e vitais: água encanada para 48 famílias, um centro comunitário, quadra, apoio à criação de cabras e abelhas. Já em Lagoa, sem o mesmo reconhecimento formal, as turbinas chegaram perto demais. O barulho virou contínuo, diário e não houve benefícios de alcance comunitário. A foto é nítida. Quando a comunidade tem voz e papelada, o vento rende mais justiça. Quando não tem, a poeira sobe e não chega água na bica. Também vale nomear as linhas finas técnicas que às vezes somem do debate. Torres eólicas precisam de recuo grande, porque o vento que sai de uma sai sem a mesma força. Múltiplas máquinas pedem espaçamento de vários metros entre as hélices. Tá bom, eu sei que não pode chamar assim, entre os rotores. Também temos as linhas de transmissão, que abrem clareiras longas na paisagem. Se tudo isso for decidido numa sala longe, quem paga o custo é quem fica. E você vê quanto que a lei ela pode resguardar, né, os direitos dessas comunidades. Então, eu acredito que hoje, toda essa problemática da energia eólica, que a gente fala muito no Nordeste, ela pode sim ser melhorada e muito se nós tivermos uma salvaguarda, se nós tivermos todo esse apoio jurídico para as comunidades. E eu vejo muito o Ministério Público Federal, estadual, tentando agir nessa área para poder dar elevar essa capacidade de negociação entre as comunidades e as empresas que estão ali na região. O caso do Piauí mostra que dá para negociar distância e contrapartida, e que dá ruim quando a governança falha.
Então você vê que nas energias renováveis você tem diversas formas de melhorar todos esses impactos socioambientais que elas trazem, mas isso não é uma conversa que você tem lendo uma matéria, lendo 2 matérias ou vendo o feed rápido de 15 segundos no Instagram. É uma dificuldade, como as pessoas hoje, elas se informam mais pelo TikTok do que por um relatório, do que, sabe, procurando, né? Você traduzir isso para as pessoas acaba que elas saem com um pensamento negacionista de que o petróleo não é tão ruim assim, que não tem como fazer transição energética justa com eólica e solar, que isso vai gerar danos econômicos gigantes para sabe, locais, regionais, para o país, isso vai mexer com a soberania, a segurança nacional, a segurança energética nacional, e aí você tem vários desdobramentos dessas falas que, na verdade, elas precisam ser combatidas, mas, novamente, você não consegue isso de uma forma rápida. Agir de forma rápida. Bom, eu fiquei pensando nesse episódio de como eu faria essa conversa com a Juliana. E como o colapso climático está aí na nossa porta, eu pensei num kit mínimo para se combater esses negacionismos, e que eu mesmo já cansei de tentar explicar. O mínimo que esse kit precisa conter em 2025 existe mapeado pelo Programa de Pesquisa em Mudanças Mundiais dos Estados Unidos. Pois é. Segundo esse guia de letramento climático, uma pessoa alfabetizada em clima entende os princípios essenciais do sistema climático e as opções para enfrentar as mudanças causadas por nós. Sabe onde encontrar informação confiável e reconhecê-la. Comunica sobre o clima de forma precisa e é capaz de tomar decisões informadas. Em outras palavras, não é decorar sigla ou tabela. É aprender a identificar fontes, distinguir ciência de fake news e fazer escolhas que reduzam as nossas emissões. Essa necessidade não é só teórica. Uma pesquisa da Confederação Nacional das Indústrias mostrou que 91% dos brasileiros acreditam que os impactos na economia serão devastadores se os eventos climáticos piorarem. E 97% defendem acabar com desmatamento até 2030. O mesmo levantamento indica que a maioria já entende que a queima de combustíveis fósseis é a principal causa do aquecimento global. Ou seja, há uma fome real por informação e ação. E outra coisa que aconteceu muito enquanto eu pesquisava para esse episódio foi entrar num buraco de minhoca. Em algumas reportagens sobre clima, jornais se autorreferenciando, ou fazendo referência a outros jornais e ninguém coloca a fonte original. Algumas coisas, como a pesquisa do CNI ou sobre as torres eólicas, eu tive que procurar muito para trazer as referências originais. Por isso, nossa conversa aqui é também um serviço público. O Clima Info, onde trabalha a Juliana, é uma organização sem fins lucrativos, que qualifica o debate público com informação confiável, clara e baseada em evidências. O Instituto se dedica a contribuir para políticas eficazes de mitigação e adaptação às mudanças do clima, enfrentando a desinformação e estimulando o engajamento. Com atuação independente, publica boletins diários, reportagens, entrevistas, análises e checagens de fatos nas redes. Se você quer montar o seu kit mínimo de cidadão informado, comece por acompanhar o trabalho deles, inclusive o trabalho da Ju. Então fica a pergunta: o que esse kit contém para você? Para nós, inclui entender o básico de ciência, checar as notícias, acompanhar políticas públicas, reconhecer que os combustíveis fósseis precisam ser abandonados, mas não somente eles. O desmatamento e a poluição do ar e das águas também precisam ser priorizados. E, claro, cobrando o compromisso de quem governa. Inclui também assinar a newsletter do Clima Info e seguir o Muda Floresta. Faça parte, reflita e compartilhe. A alfabetização climática é a nossa melhor ferramenta para transformar preocupação em ação. E precisamos falar cada vez mais sobre isso, pois o colapso está aí
e nós precisamos enfrentá-lo. Florestas ou nada.